O silêncio da floresta é uma mentira. Parece paz. Parece vazio. Mas sob a neve que cobre as árvores de Kolar, na fronteira entre a Finlândia e a Rússia, o silêncio é apenas a pausa antes da morte chegar. 30 de novembro de 1939, o termômetro marca 40 graus negativos. A neve não cai mais. Está congelada no ar, suspensa, como vidro moído. O vento corta a pele. A respiração congela os pulmões. E, em algum lugar dessa vastidão branca, um homem de 1,5 metros de altura está deitado há 7 horas, sem se mover. Completamente invisível. Completamente imóvel. Completamente imortal. Seu nome é Simo Häyhä. Tem 34 anos. É fazendeiro e caçador. E nos próximos 100 dias vai se tornar a pessoa mais letal da história da guerra moderna. 542 soldados soviéticos irão cair. 542 homens que nunca saberão o que os atingiu. 542 corpos que vão congelar na neve antes que alguém consiga resgatá-los. Os russos irão o chamar de Belaya Smert, a morte branca. E vão ter razão. Esta não é apenas a história de um atirador de elite. É a história de um país minúsculo que se recusou a morrer. De um inverno que matou mais homens que as balas. De um rifle sem mira telescópica que mudou o curso de uma guerra. É a história de quando Davi enfrentou Golias e saiu vitorioso. Simo Häyhä nasceu em 17 de dezembro de 1905, em Haute-Rive, uma vila tão pequena que nem aparecia nos mapas militares. 7º de 8 filhos de uma família de fazendeiros. Nada nele sugeria que um dia seria lembrado como o sniper mais mortal que já existiu. Era quieto, reservado. Do tipo que preferia a companhia de árvores do que pessoas. Passava os dias ajudando a família na fazenda. E as noites, caçando raposas nas florestas ao redor de sua casa. Raposas são pequenas, rápidas, difíceis de acertar. Mas Simo nunca errava. Usava um rifle antigo, de ferrolho, herança de família. Mosin-Nagant fabricado na Rússia Imperial, antes mesmo de a Finlândia se tornar independente. A arma era pesada, desajeitada, sem nenhuma tecnologia moderna. Mas nas mãos de Simo, era letal. Ele aprendeu a atirar antes de aprender a ler. Aprendeu a rastrear antes de aprender a contar. E aprendeu que na floresta, paciência vale mais que velocidade. Aos 20 anos, como todo jovem finlandês, Simo cumpriu seu serviço militar. 1 ano no exército. Treinamento básico, prática de tiro ao alvo, foi promovido a cabo. Nada fora do comum. Era só mais um soldado. Mas os instrutores notaram algo. Simo nunca errava um alvo. Nunca, mesmo a distâncias que faziam outros atiradores desistirem, Simo acertava sempre no centro, sempre no primeiro tiro. Quando terminou o serviço militar, voltou para casa. Voltou para a fazenda. Voltou para a vida simples e silenciosa que sempre conheceu. E por quase uma década, viveu como se a guerra fosse algo que acontecia em outros lugares, com outras pessoas. Mas em 1939, a guerra veio até ele. Joseph Stalin tinha um problema chamado Leningrado. A segunda maior cidade da União Soviética ficava a apenas 32 quilômetros da fronteira com a Finlândia, perigosamente perto. Stalin não confiava nos finlandeses. Então, em outubro de 1939, o ditador soviético fez uma exigência simples. A Finlândia deveria ceder território, criar uma zona tampão, permitir que a União Soviética estabelecesse bases militares em solo finlandês. Os países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, aceitaram. Não tinham escolha. Stalin tinha tanques. Stalin tinha aviões. Stalin tinha 500 mil de soldados. A Finlândia disse não. Não por orgulho e não por estupidez, mas porque os finlandeses sabiam exatamente o significado daquela zona tampão. Significava ocupação. Significava perder a independência conquistada apenas 22 anos antes, em 1917, quando se separaram da Rússia Imperial.
Stalin ficou furioso. Em 30 de novembro de 1939, sem declaração formal de guerra, o Exército Vermelho cruzou a fronteira finlandesa. 750.000 soldados soviéticos, 6.000 tanques, 3.000 aviões. Do outro lado, a Finlândia tinha 300.000 homens, 30 tanques, 114 aviões. Era um massacre anunciado. Quando Simo Häyhä recebeu a convocação, estava em casa, consertando uma cerca. Leu o papel, dobrou-o com cuidado e foi ao celeiro. Abriu um baú de madeira empoeirado. Lá dentro estava seu rifle, o Mosin Nagant, que utilizou em seu serviço militar, fabricado por uma empresa finlandesa. Simo pegou a arma, a limpou, verificou o mecanismo, encheu os bolsos com munição, vestiu seu uniforme e partiu para a guerra. Não disse adeus dramático. Não fez promessas heróicas. Apenas foi como se estivesse indo caçar raposas. Mas desta vez, a caça seria diferente. A guerra de inverno começou com os soviéticos confiantes. Stalin havia dito que a campanha duraria 2 semanas. 3. No máximo. Afinal, como um país de 4 milhões de habitantes poderia resistir a uma superpotência de 150 milhões? Mas Stalin cometeu 3 erros fatais. Primeiro, subestimou os finlandeses, aquele povo pequeno e teimoso que preferia morrer a se render. Segundo, subestimou o inverno finlandês. 40 graus negativos. Neve até a cintura. Noites que duravam 20 horas. Soldados soviéticos, muitos vindos de regiões quentes da Ucrânia e da Ásia Central, congelavam dentro de seus próprios uniformes. Terceiro, subestimou homens como Simo Häyhä. Simo foi designado para a 6ª Companhia do 34º Regimento de Infantaria, sob comando do tenente Arne Juutilainen. Sua missão: defender a região de Kola, uma estreita faixa de floresta entre 2 lagos congelados. Kola era estratégica. Se os soviéticos a conquistassem, poderiam avançar direto para o coração da Finlândia. Mas para tomar Kola, teriam que passar por Simo. E Simo não estava com pressa. O método de Simo era simples. Brutalmente simples. Acordava antes do amanhecer. Vestia seu traje de camuflagem branca, costurado por ele mesmo, usando lençóis velhos. Enchia os bolsos com munição suficiente para o dia. Pegava um pedaço de pão congelado e um cantil d'água. Então, desaparecia na floresta. Escolhia uma posição. Sempre diferente. Nunca repetia o mesmo local 2 vezes. Cavava uma pequena trincheira na neve. Cobria menos-a com galhos. Despejava água ao redor para congelar a neve e criar uma plataforma sólida que não se moveria quando ele atirasse. Depois, deitava-se e esperava horas. Às vezes o dia inteiro. Completamente imóvel, a neve caía sobre ele. Cobria e Simo se tornava parte da paisagem. Invisível, ele tinha truques que nenhum manual militar ensinava. Enchia a boca com neve para que sua respiração não formasse vapor visível no ar gelado. Usava apenas mira de ferro, sem telescópio, porque sabia que o brilho de uma lente podia denunciá-lo. E além disso, miras telescópicas o forçariam a levantar a cabeça alguns centímetros a mais. Na guerra de snipers, centímetros eram a diferença entre viver e morrer. Quando os soldados soviéticos passavam, Simo escolhia seus alvos com cuidado. Primeiro, os oficiais, identificáveis pelos uniformes levemente diferentes. Depois, os soldados que pareciam mais experientes. Depois, os que estavam mais expostos. Um tiro, uma morte, silêncio, e então, outro tiro. 2 mortes. Ele nunca atirava rapidamente, nunca desperdiçava munição. Cada bala tinha um propósito. E cada propósito terminava com um corpo soviético caído na neve. No final do primeiro dia, Simo tinha eliminado 5 soldados. No final da primeira semana, o número havia subido para 40 soldados abatidos. Os soviéticos começaram a perceber que algo estava errado. Homens estavam morrendo. Sempre na região de Kola, sempre com um único tiro, sempre sem que ninguém visse de onde vinha o disparo. Os oficiais do Exército Vermelho ficaram furiosos. Como era possível que seus soldados estivessem sendo mortos por um inimigo invisível? Enviaram contra snipers.
atiradores de elite soviéticos treinados especificamente para caçar outros snipers, homens com rifles de precisão, miras telescópicas de última geração, anos de experiência. Simo eliminou todos os snipers. Tentaram bombardear as posições suspeitas com artilharia. Destruíram hectares de floresta, mas quando a fumaça se dissipava e os soldados avançavam novamente, o sniper invisível continuava lá, esperando calmamente e atirando friamente. Os soviéticos começaram a chamá-lo de Belaya Smert, a Morte Branca. Soldados se recusavam a patrulhar a área de Kola. O medo se instalou pelas trincheiras soviéticas. Oficiais tinham que ameaçá-los com corte marcial para fazê-los avançar, porque todos sabiam. Se você ia para Kola, não voltava. A rotina de Simo nunca mudava. Acordar, caçar, matar, voltar. Ele não celebrava, não comemorava. No final de cada dia, voltava silenciosamente para seu acampamento. Limpava o rifle, comia sua ração e dormia. Seus companheiros de batalhão o observavam com uma mistura de admiração e medo. Havia algo de sobrenatural naquele homem pequeno e silencioso que saía todas as manhãs e voltava todas as noites, com mais mortes confirmadas. Alguns soldados finlandeses mantinham uma contagem, um diário das mortes de Simo. Todo dia anotavam quantos soviéticos haviam caído, e o número só crescia, implacavelmente. 50, 70, 100, 200. E Simo continuava como se estivesse fazendo apenas seu trabalho, porque era exatamente isso que estava fazendo. Anos depois, quando perguntado como havia se tornado tão bom atirador, Simo respondeu com uma única palavra: prática, mas era mais que isso. Simo não era apenas um bom atirador, era um predador perfeito, paciente, disciplinado, invisível e absolutamente letal. Ele entendia algo que muitos soldados não entendiam. A guerra não é sobre heroísmo, não é sobre coragem, é sobre sobreviver e fazer o inimigo não sobreviver. E Simo era muito bom nisso. Em fevereiro de 1940, a contagem de Simo havia ultrapassado 500 mortes confirmadas. 500 com rifle de precisão, 505 tiros, 505 alvos eliminados. Mas não era tudo. Quando lutava em grupo, quando as tropas soviéticas avançavam em massa, Simo usava uma metralhadora Suami KP-31. E com ela havia eliminado pelo menos mais 37 soldados. 542 no total. Nenhum combatente na história havia chegado perto desse número. Nem durante a Primeira Guerra Mundial, em nenhum conflito anterior. E Simo ainda tinha um mês de guerra pela frente. Os soviéticos estavam desesperados. Stalin, humilhado pela resistência finlandesa, enviou mais tropas, mais tanques e mais aviões. Mas nada disso importava em Kola. Porque em Kola, a guerra não era decidida por números. Era decidida por homens como Simo Häyhä, homens que conheciam cada árvore, cada colina, cada sombra da floresta, e que usavam esse conhecimento para transformar o inverno finlandês em um inferno congelado para os invasores. Mas a sorte de Simo estava prestes a acabar. 6 de março de 1940, 11 dias antes do fim da Guerra de Inverno. Simo estava em sua posição habitual, deitado na neve, imóvel, esperando calmamente. O dia estava claro, frio e silencioso. Então veio o tiro. Simo nunca viu o atirador, nunca ouviu o som antes da bala atingi-lo. Uma bala explosiva soviética de calibre pesado atingiu-o no maxilar inferior esquerdo. Explodiu. Metade de seu rosto desapareceu instantaneamente. O impacto arrancou sua bochecha esquerda. Despedaçou sua mandíbula. Sangue jorrou na neve branca. Simo caiu. Inconsciente, seus companheiros o encontraram minutos depois. Disseram que metade de seu rosto estava faltando. Pensaram que estava morto, mas Simo ainda respirava. De alguma forma, impossível de explicar, ainda estava vivo. Carregaram-no através da neve, quilômetros, até a estação médica mais próxima. Simo permaneceu inconsciente o tempo todo, perdendo sangue, congelando.
Os médicos fizeram o que puderam, mas as instalações médicas finlandesas eram primitivas, sem equipamento adequado, sem morfina suficiente. Simo foi levado para um hospital em Helsinki. Cirurgia de emergência, tentando reconstruir o restante de seu rosto. Passou uma semana em coma profundo e então, em 13 de março de 1940, acordou, no exato dia em que a Guerra de Inverno terminou. O Tratado de Paz de Moscou foi assinado em 13 de março de 1940. A Finlândia perdeu território, 11% de seu país, 30 mil quilômetros quadrados, cedidos à União Soviética, 400 mil pessoas deslocadas, moradias abandonadas, vilas inteiras entregues ao inimigo. Mas a Finlândia sobreviveu, permaneceu independente, permaneceu livre. Stalin, que prometera conquistar o país em 2 semanas, levou 3 meses e meio. Perdeu mais de 130 mil soldados. Talvez 250 mil. Os números exatos nunca foram confirmados. Para um pedaço de terra do tamanho de 25 mil quilômetros quadrados, a União Soviética pagou com rios de sangue. E grande parte desse sangue foi derramado por um único homem. Um fazendeiro de 1,5 metro de altura, com um rifle sem mira telescópica. Simo Häyhä passou por 26 cirurgias reconstrutivas nos anos seguintes. Seu rosto ficou permanentemente desfigurado. A mandíbula nunca mais voltou ao normal. Ele não podia mais comer alimentos sólidos adequadamente. Mas estava vivo. Por seus serviços durante a Guerra de Inverno, Simo foi promovido de cabo a segundo-tenente, uma promoção que normalmente levaria anos. Simo recebeu em semanas. Foi a promoção mais rápida na história militar finlandesa. Também recebeu a Cruz de Mannerheim, a mais alta condecoração militar da Finlândia, entregue pessoalmente pelo marechal de campo Carl Gustaf Emil Mannerheim, o herói nacional finlandês. Mas Simo não queria glória, não queria medalhas, não queria fama, queria apenas voltar para casa. E foi o que fez. Tentou voltar para sua casa em Hautjärvi. Sua vila natal agora estava do outro lado da nova fronteira. Terra soviética, perdida para sempre. Então Simo comprou uma pequena fazenda em outro lugar. Começou de novo, criou cães, caçou alces, viveu uma vida simples e silenciosa. Nunca se casou, nunca teve filhos, passou décadas praticamente sozinho e raramente falava sobre a guerra. Os anos passaram. A Segunda Guerra Mundial terminou. A Guerra Fria começou. O mundo mudou. E Simo Häyhä foi esquecido. Nos anos 1960, poucos finlandeses se lembravam dele. Nos anos 1970, era apenas mais um veterano velho e silencioso. Simo não se importava. Nunca havia buscado atenção. Nunca havia querido ser herói. Mas nos anos 1990, algo mudou. Historiadores militares começaram a reanalisar a Guerra de Inverno. Começaram a descobrir registros, diários, relatórios de campo. E descobriram Simo Häyhä, 505 mortes confirmadas. Em menos de 100 dias, sem mira telescópica, o número era impossível de acreditar. Mas estava lá, documentado, verificado por múltiplas fontes. Simo Häyhä não era apenas um bom sniper, era o sniper mais letal da história. E nem sequer estava perto. O segundo colocado, o canadense Francis Pegamagabo, da Primeira Guerra Mundial, tinha 378 mortes confirmadas. O terceiro, o soviético Fyodor Orlopkov, tinha 429. Simo tinha 505. E isso contando apenas as mortes com o rifle de precisão. Não incluía as dezenas de soldados que Simo havia eliminado usando uma metralhadora Swami KP-31 quando lutava em grupo. Se incluísse essas mortes, o número poderia chegar a 542. Um recorde que nunca foi quebrado e provavelmente nunca será. Em 1998, aos 92 anos, Simo foi entrevistado por jornalistas. Perguntaram como ele havia se tornado tão bom atirador. Prática, foi sua resposta. Perguntaram se ele sentia remorso por ter eliminado tantas pessoas. Simo ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse: "Eu fiz o que me mandaram fazer, tão bem quanto
Pude. Não haveria Finlândia se todos não tivessem feito o mesmo. Não era orgulho, não era arrogância. Era apenas a verdade. Simon não lutou por glória. Não lutou por medalhas. Lutou porque seu país estava sendo invadido. E ele fez o que tinha que ser feito. Nada mais, nada menos. Em 1º de abril de 2002, Simo Häyhä morreu pacificamente em uma casa de repouso para veteranos de guerra em Hamina, sul da Finlândia. Tinha 96 anos. Seu funeral foi pequeno. Alguns veteranos, alguns amigos, poucos jornalistas. Foi enterrado em sua cidade natal de Ruokolahti, ao lado de outros que lutaram e morreram pela Finlândia. Nenhum discurso épico foi feito. Nenhuma homenagem grandiosa. Apenas um funeral simples para um homem simples. Mas 4 homens veteranos, que Simo não conhecia bem, apareceram no funeral. Homens cujas vidas haviam sido salvas indiretamente por Simo. Porque enquanto ele mantinha os soviéticos ocupados em Kola, outras frentes finlandesas puderam se organizar. Puderam resistir. Esses homens queriam que a família de Simo soubesse. Ele havia sido um herói, mesmo que nunca tenha se considerado um. Hoje, se você for ao Museu Militar da Finlândia, pode ver o rifle de Simo. O Mosin Nagant, M dividido por 28, menos 30, número de série 35.281. É uma arma simples, antiga, sem tecnologia moderna, sem mira telescópica. Apenas ferro, madeira e precisão mortal. Ao lado do rifle, há uma placa. Diz: Simo Häyhä, a morte branca. 505 mortes confirmadas. Guerra de Inverno de 1939 até 1940. Não há estátua grandiosa. Não há memorial pomposo. Apenas um rifle velho e uma placa discreta. Porque Simo nunca quis ser lembrado como herói. Queria apenas ser lembrado como alguém que fez seu trabalho. E fez extraordinariamente bem. A história de Simo Häyhä não é apenas sobre números, não é apenas sobre 505 mortes. É sobre o que um único indivíduo pode fazer quando está lutando por algo maior que si mesmo. É sobre como a determinação pode superar números impossíveis. Como paciência pode valer mais que força bruta. Como um homem pequeno e silencioso pode mudar o curso de uma guerra inteira. Simo não era super soldado, não tinha superpoderes. Era apenas um fazendeiro que conhecia a floresta, que sabia atirar, que tinha paciência infinita e que se recusou a deixar seu país morrer. Durante 100 dias, em temperaturas que congelariam a maioria dos homens, Simo Häyhä se tornou algo mais que humano. Se tornou um fantasma, uma lenda, um mito sussurrado com medo nas trincheiras soviéticas. A morte branca, invisível, implacável, imortal. E quando finalmente caiu, quando a bala explosiva destruiu seu rosto, até isso não foi suficiente para matá-lo. Porque homens como Simo Häyhä não morrem facilmente. 72 anos depois de sua morte, bandas de heavy metal cantam sobre ele. Livros são escritos sobre ele. Filmes são feitos sobre ele. Mas a verdadeira homenagem a Simo não está nas canções ou nos livros. Está na Finlândia que ainda existe. Independente, livre. Porque quando Stalin tentou engolir aquele país pequeno e teimoso, encontrou resistência. Encontrou determinação. Encontrou homens como Simo Häyhä e percebeu, tarde demais, que alguns países não podem ser conquistados. Alguns povos não podem ser quebrados. Não importa quantos tanques você tenha, quantos aviões, quantos soldados. Porque às vezes tudo o que você precisa é de um homem, com um rifle e uma causa pela qual vale a pena lutar. O silêncio da floresta é uma mentira. Parece paz, parece vazio, mas sob a neve que cobre as árvores de Kola, ecos ainda ressoam. Ecos de 505 tiros, 505 vidas interrompidas, 505 momentos em que a morte branca passou. E partiu, deixando apenas silêncio e neve, e a memória de um homem que se recusou a ser esquecido, mesmo que ele próprio quisesse.